A gente abriu o programa trazendo a informação de que agorinha há pouco em Brasília, integrantes da oposição protocolaram um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E para a gente abrir aqui a rodada de comentários, antes deixa eu chamar um trecho da fala do senador Marcos Rogério. Tanto a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. À luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Bom, Silvio, esse pedido de impeachment foi assinado aí, ele é um pedido apresentado, o autor é o deputado Gustavo Gayer, foi assinado aí por mais de 150 deputados, protocolado hoje. Então, vários deputados parlamentares falaram nessa coletiva, a gente acompanhou um trecho aí do senador Marcos Rogério, e algo interessante, eu estava acompanhando também, o que ele diz, Silvio, é que ele pede que o plenário do Senado se pronuncie a respeito desse pedido e não que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou que a própria mesa diretora decida por conta arquivar esse pedido. Eles pedem, vários parlamentares pedem que esse tema, que esse assunto, que esse pedido seja levado a plenário para que todos os 81 senadores possam se debruçar sobre esse assunto. Paula, a decisão cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é consequentemente, o presidente do Congresso Nacional. Daí a importância de 153 deputados assinarem, são ali signatários, co-signatários, junto com os senadores desse documento, que é encampado também por quase 1,5 milhão de brasileiros. É o segundo já. O abaixo-assinado anterior do comentarista e jornalista Caio Coppola teve até mais assinaturas. Ocorre que existe, dentro do Congresso Nacional, algumas pessoas que acreditam que há uma brecha no regimento da casa para invocar o plenário. A mesa diretora é mais complicado, teria de passar aquele PRS 11 de 2019 do Lazier Martins, que determinava um prazo para que o presidente da mesa diretora, portanto, Rodrigo Pacheco, decidisse. Se ele não decidisse, a maioria dos integrantes da mesa poderiam deliberar sobre tal, mas esse projeto segue parado, não houve andamento. Porém, existe, no entendimento, regimento de Congresso Nacional da Câmara e do Senado, cabe tudo. Me recordo aqui, por exemplo, do secretário-geral da mesa mais longevo na Câmara dos Deputados, Mozar Viana, que, muito competente, aliás, assessorou praticamente todos os presidentes da casa desde a redemocratização. E ele falava, olha, é possível encontrar brecha em todos os cantos aqui para se invocar o plenário. É o que eles vão tentar, mas de antemão, o Rodrigo Pacheco dá todas as sinalizações de que não dará prosseguimento a esse, como não fez com os demais, com os anteriores, inclusive envolvendo outros ministros, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que coleciona o maior número de pedidos de afastamento. O clima em Brasília, como eu disse no comentário anterior, é outro. Há uma fervura por conta do calor desse 7 de setembro e porque novos pontos surgiram em relação ao ministro Alexandre de Moraes e o funcionamento dos seus gabinetes TSE e STF, além do Twitter Files que o Piotr citou agora há pouco. Então, há novos elementos, há uma temperatura política maior, a Câmara já declarou que vai entrar em obstrução, regimentalmente também não tem um número suficiente para uma obstrução completa, ou seja, não se vota mais nada, mas consegue, de alguma forma, utilizar ferramentas. Não dá quórum numa sessão, um deputado, por exemplo, de oposição que preside uma comissão, Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado que lidera a Comissão de Educação, pode não dar andamento a determinado projeto, não pauta. Então, assim, existe ferramenta, mas uma obstrução completa, como já foi explicado pelos próprios parlamentares, ela não é possível por conta de número. Então vamos aguardar que essa temperatura possa ou sensibilizar o presidente do Congresso Nacional, que é o caminho natural, algo que eu considero absolutamente improvável, ou então, se essa
tentativa de forçar o plenário a se manifestar vai ter algum efeito com o amparo da advocacia das casas, sobretudo a advocacia do Senado. Sem esse amparo, talvez seja um pouco mais difícil obter essa saída no regimento. Deixa eu passar para a Ana. Hoje, então, foi entregue esse pedido de impeachment, Ana, assinado aí por 153 deputados, né? Em que o autor é o deputado Gustavo Gayer. Como é que você avalia que o presidente do Senado, que já deu várias sinalizações de que não iria colocar esse pedido de impeachment em votação? Mas, diante aí da pressão do último 7 de setembro, você acha que vai ter alguma modificação por parte de Rodrigo Pacheco, Ana? Então, Paula, ontem nós tivemos um 4x4 especial com a participação de vários deputados, né? A Bia Kicis estava lá, o Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten e fechamos com o senador Eduardo Girão. E nós perguntamos exatamente sobre essa questão, se o Rodrigo Pacheco, se ele por acaso der de ombros, né? Porque é o que ele tem feito, não é nem mais anuência ou conivência, é cumplicidade ao sistema tirânico imposto ao Brasil por Alexandre de Moraes. Esse é um ponto. O Nicolas, ele mencionou no discurso dele na Paulista de sábado, né, de 7 de setembro, que eles encampariam a obstrução na Câmara caso o Brasil não fosse ouvido. Como o Senado é a casa revisora e que é usada, né, nessa questão com os freios e contrapesos que nós temos na nossa Constituição em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu perguntei, então, o senador Eduardo Girão se, por acaso, Rodrigo Pacheco desse de ombros, se ele também faria, ou o Senado faria o mesmo plano que o Nicolas disse no discurso dele na Paulista sobre colocar a obstrução como uma opção. Ele disse que há outras opções também, que ele acreditava que Rodrigo Pacheco ouviria o que os senadores e deputados teriam a dizer hoje, já que o Rodrigo Pacheco estaria recebendo esse pedido oficialmente, mas que os senadores, de alguma forma, precisam discutir outras opções, como a obstrução, e o Girão disse que infelizmente, o Senado ainda não tem uma oposição fortalecida como a Câmara tem, que o Senado ainda tem muita gente que pisa em ovos ali, mas que a opção obstrução seria uma opção caso a conversa simplesmente acabasse ou morresse hoje, diante de tudo que nós temos visto. Não apenas no Brasil, né, Paula, com o 7 de setembro, com o banimento do X, mas agora como o Brasil está sendo visto no campo econômico, né? A gente mencionamos aqui durante toda a semana o Bill Ackman dizendo o Brasil não é mais um lugar seguro para investir, e o Senado precisa dar a resposta para o mundo, até para os economistas e investidores. Não, olha só, nós continuamos a ser um terreno fértil, sim. E nós vamos tomar conta do que está acontecendo aqui e ajustar o que, porventura, tenha saído, né, de curso por culpa das mãos do Alexandre de Moraes. Então, é preciso que o Senado mostre ao mundo que essa loucura que nós estamos vivendo no Brasil é a loucura de um homem só. Não é da nossa Constituição e do nosso fértil terreno para investidores estrangeiros.